senhor acha que é crucial ter um conhecimento anterior de estudo para poder se entrar na Bíblia? Tipo assim, pelo que o senhor contou um pouco aí, o senhor entrou no estudo por conhecimento, o senhor viu o quanto é diferente estudar na época, entender a cultura da época, para depois transferir para a sociedade atual de hoje. O senhor acha necessário esse conhecimento anterior de época, cultura, diálogo, costumes, para trazer para o público de hoje, a pessoa de hoje, no sentido da fé? A gente divide a teologia em dois pontos fundamentais. A gente tem a teologia bíblica, que é o conhecimento do que está escrito na Bíblia. E a gente tem o conhecimento de fora da Bíblia, que a gente diz assim, teologia do Antigo Testamento, tá? Teologia do Novo Testamento. Então, por exemplo, no Antigo Testamento a gente tinha o Baal. A teologia bíblica, a teologia do Antigo Testamento, vai estudar a existência do Baal. A teologia bíblica do Novo Testamento, por exemplo, teologia do Novo Testamento, vai estudar, digamos, a deusa Cibele. Ela está fora da Bíblia, no entanto, agora ela entra para dentro do Novo Testamento, como Baal entra para dentro do Antigo Testamento. Então, nesse sentido, quando a gente vai trabalhar no ponto de vista da fé, por exemplo, é interessante o que você está querendo com esse texto. Porque, por exemplo, do ponto de vista histórico, uma pessoa pode tentar estudar as escrituras ou a teologia sem nenhuma ideia de fé. Nós temos muitos teólogos hoje. Claro, os céticos, não sei. Nós temos teólogos hoje que eles são liberais, né? Quando a gente fala liberais, não são teólogos liberais no sentido comum da coisa. São teólogos que dialogam com o texto. Não se prende com religião. Sem nenhuma reserva. Religião, doutrina. Isso. E sim com a palavra no contexto geral. Isso. Por exemplo, você pega assim, no Antigo Testamento, você tem dois alemães. Você tem o Asfeld, por exemplo, ele é teólogo desse teólogo confissional. Então o Asfeld, ele vê a Bíblia tudo pela fé. Então, qualquer coisa que apareça errado na Bíblia, o Asfeld ele diz, não, apareceu errado porque Deus quis que aparecesse errado. E você tem, por outro lado, o Pannenberg, por exemplo, que é um camarada mais duro, que ele diz assim, nem tudo que está escrito na Bíblia é revelação. A revelação se dá em certos pontos. Aí muitos teólogos ficam revoltados com ele. Dá diferença de interpretação. Mas isso, pastor, esses, vamos dizer assim, erros e acertos que está dentro da Bíblia, isso não é uma certa comprovação da história de Deus, das histórias? Tipo assim, se a pessoa quisesse vender um produto, alguma coisa, ia colocar só histórias boas, coisas positivas, que tudo é certo, que tudo é lindo, e não tinha nenhuma coisa errada. A Bíblia não, mostra os defeitos dos profetas, mostra os erros, mostra as falhas, mostrando que somos humanos, antes de tudo. A Bíblia trata a salvação, né, o programa de Deus, ele é feito para humanos, né? Ele é feito para humanos. Então, por exemplo, um dos erros tremendos que as pessoas cometem é ir para a Bíblia através do método histórico, no processo histórico. Então, até isso é conflitante, porque no mundo antigo, no mundo bíblico, a forma de você contar a época é diferente. Né? Até hoje, quando eu estou dando aula de hebraico para as pessoas, eu pergunto assim, brincando para eles, onde está o futuro deles. Eles dizem, não, pastor, o futuro está à nossa frente ali, é só galgar. Eu falei, não, o que está à nossa frente é o passado, que você está vendo, o futuro está atrás. O futuro você não vê. Exatamente. Você vê o passado. E o passado. Entendeu? Então, a forma de pensar do hebraísmo é totalmente diferente. Então, a Bíblia, ela não serve para ser livro de história. Que as épocas na Bíblia, elas são conflitantes. E outra coisa, números na Bíblia são conflitantes. Números na Bíblia, para a gente ter ideia, eles são mais adjetivos do que substantivos. Nossa. Entendeu? Então, quando o camarada diz assim, 1000, ele não quer dizer 1000 de exatamente 1000. Ele pessoas, quer dizer 1000 é uma quantidade, tanto prova que 1000 é ligada a general. A miríades é bem diferente. 2, por exemplo, na Bíblia é adjetivo. 2 não é 2. Né? O próprio cano, quando Jesus está falando, ali não serão mais 2, mas um só. Então, que são carregados de sentido. Referente a símbolos, pastor. Simbologia. Exatamente. E não a exatidão da palavra. Isso. Então, as pessoas que vão estudar a teologia, a Bíblia, as pessoas que vão ensinar a Bíblia para as pessoas, eles têm que ter essa sensibilidade.
Então, a pessoa foi para a academia, foi estudar teologia e se desvirtuou da fé. Nunca teve fé. Nunca teve fé. Porque, por exemplo, eu tenho um tempão que eu estou estudando teologia, nunca pensei em abandonar a minha fé. Crise de fé todo mundo tem. Eu estou vivendo, todo mundo tem. Agora, de deixar, não. Para mim, por exemplo, quando eu galguei, eu saí do bacharelato para ir para um curso de mestrado, eu notei assim, bom, eu era ignorante também, não sabia nada de Bíblia. No mestrado comecei a ver um monte de coisa. Então, eu acho que quando você está naquele conceito, você vai mais, por exemplo. Vamos pensar aqui um advogado ou um médico. Você não vai fazer uma medicina aqui de 8 anos para você pensar depois de se desvirtuar e fazer aborto clandestino. Tá fora, não tá fora. É contra os padrões da medicina, até do próprio fundador da medicina, tem um juramento de Hipócrates. Isso. E é um juramento pela vida, né? Pela vida. É um exemplo e tanto a favor do cristianismo, da crença da fé, do amor ao próximo. Isso, né? Exatamente. É um exemplo que muitos hoje fazem isso e não tem conhecimento do valor que é. Aí, agora, Gabriel, assim, quando a gente vai para a teologia, aonde você vai aplicar é que é a diferença. Então, por exemplo, quando nós estamos trabalhando com a teologia enquanto ciência, que entra no discurso de Deus, ela enche você de alegria. Quando você entra para o discurso religioso, que você entra naquela área que nós chamamos de teologia dogmática, ela perde todo o colorido dela. Exatamente. Por que perde? Porque o teólogo dogmático ele não tem compromisso com o texto bíblico. Entendeu? Então, por exemplo, se nós dizemos assim, Deus, usamos a expressão Deus, quando eu, teólogo, eu digo para você, olha, Gabriel, nós estamos estudando sobre Deus. Ou, Gabriel, nós estamos estudando sobre Javé, sobre Iavé. Jeová? Jeová. Ou as pessoas que estão de fora do ciclo comum da fé, aquele a gente chama daquelas pessoas que são os paroquianos, né, os congregacionais, os membros de igreja, eles pensam numa coisa só. Mas quando eu estou falando para você sobre Deus, eu como teólogo, eu estou trabalhando aqui naquele pensamento, para você entender legal, sobre Paulo. Paulo, quando começa o discurso dele para a igreja gentílica, ou seja, os cristãos que não são judeus, o Paulo ele começa falando sobre Jesus. Depois ele fala Jesus Cristo. Depois ele fala Cristo Jesus. Depois ele fala Cristo. Ele começa a teologia dele com Jesus e termina a teologia dele com Cristo. Quando eu, teólogo, estou conversando com você, eu estou falando sobre o Senhor da Raiz Gestirt, que é o Senhor que fez a libertação do Egito e abriu ali para os judeus, para o mundo, a história da salvação, que é o Javé. Tudo isso que está sendo feito agora do Javé, eu vou chegar a terminar em Deus. Porque Deus é a majestade do seu poder absoluto. E o Senhor está nele. Mas isso aí é uma coisa interessante. Eu vou entrar nesse conceito sobre Deus. Vou falar de uma forma bem simplória. Deus, Alá, ou Jeová. No caso, eu vou falar Jeová agora no sentido aos testemunhos de Jeová. Sim. Não são todos o Deus, assim, nosso Deus. O conceito de Deus é filosófico. Tá? Não, mas independente do segmento, tudo bem, respeitando cada um na sua doutrina, religião e tal, mas não temos que admitir que é o Deus, independente de ser Alá, independente de ser o nosso Deus cristão, ou então o Jeová, como, por exemplo, fala Jeová nas testemunhas de Jeová, ou não. Não, infelizmente isso aí devia ser ou não é. É conflito, que eu falei para você, de dogmas, né? Entre homens. Então, por exemplo, quando Deus se revela a Abraão, você acha que ele diz o quê? Eu sou Elohim? Não, ele não vai dizer que eu sou Elohim, porque quando Deus se revela a Abraão, Deus é o quê? Deus é caldeu, Deus é babilônio. Então ele vai dizer o quê? Ele vai dizer Ana Elahá, eu sou Deus. Agora quando ele chega para Moisés, essa linguagem é aramaica, é lá da Babilônia, Elahá. Ele não pode dizer eu sou Elohim, não, porque Elohim só se fala em Canaã.
Não tem nada a ver com a Babilônia, entendeu? Mas independente da pronúncia, da tradição, é Deus. Deus. A gente vai chegar nesse conceito. Tá. Aí agora Abraão desce e pega o deserto, chamado hoje, digamos, deserto da Arábia. Aí se ele chegar lá e ele tiver uma experiência com Deus, e Deus for falar com ele, Deus vai dizer assim, Ibrahim, Ana Allah. É Deus, cara. É Deus. Aí se você vai lá, Abraão pega e vai lá para Macedônia agora. Entendeu? Entendi. E Deus vai se revelar para Abraão, Deus vai dizer assim, Abraão, egoi mi roteos. É Deus, cara. É Deus. Então Deus é um nome filosófico. Deus é a majestade no seu poder absoluto. Que dentro das culturas ele se manifesta por esse nome. Aí agora, do dogma que você falou sobre as testemunhas lá. Não, eles adotaram esse nome. Esse nome não significa que eles estão trabalhando com o conceito pleno daquilo que o Senhor Deus é. Porque ele é um Deus de dogma. Entenderam? Por exemplo, vamos pegar aqui um conflito devocional bom. Não um conflito perigoso. Não é uma jihad, né? Mas, por exemplo, interpretação errada. Nós dizemos assim, diz assim, Israel, olha, hoje é o dia da nossa santificação. Tá? Hoje é o dia do perdão, o dia da nossa santificação. Você vai pegar o árabe ele tem o dia da santificação dele. O que é a santificação dele? Santificação para o evangelho, ele usa a expressão batalha espiritual. O que é batalha espiritual? Não, nós estamos brigando contra o pecado, contra o inimigo, estamos dizendo não a Satanás, aquela coisa toda. Você pega o árabe no conflito dele, o que é jihad? Não, jihad é botar uma bomba lá e explodir o cara, não é isso. Jihad significa o quê? Significa a busca da santificação dentro do contexto da religião. Aí você pega o Espírito Santo para você falar sobre os batistas. Vamos citar os batistas, nós somos dentro, né? Claro. E você pega os pentecostais. O pentecostal, por natureza cultural, ele dá uma ênfase tremenda ao Espírito Santo. Mas não quer dizer que Jesus não existe, mas ele dá o Espírito Santo. Você vai pegar uma outra doutrina evangélica dizendo assim, só Jesus só. Então ele não tem Deus, ele não cita Deus, nem cita o Espírito Santo. Ele só acredita em Jesus. Então isso aí está fora do contexto teológico, no sentido de teologia, no seu sentido mais completo. Isso é dogma. Então o dogma você cria, eu até costumo brincar com os alunos e dizer, depois que se criou o céu da boca, tá? Você pode dizer que existe o céu. O teólogo vai dizer que existe o céu, o teólogo dogmático. Entendeu? Então, o que significa o dogma? Dogma é um ponto que você pensa e não discute. É verdade aquilo ali para você e acabou. Então, essas teologias dentro do dogma, elas são complicadas. Como você começou, você afirmou no começo do nosso diálogo, assim, como é que eu faço para me ter acesso à teologia? Né? Eu preciso ter um conhecimento prévio ou não? Depende. Quando eu sou indicado para fazer teologia, a pergunta que eu faço é, por que eu quero fazer teologia? Eu quero fazer teologia para entender o conceito sobre Deus, sobre a escritura sagrada, que você vai ter que ir para dentro dela. E na época que o senhor fez isso, fez por... Eu fiz num contexto. Eu era cristão mesmo. Cristão batista. Católico, não. Já era batista. Já era batista. Cristão evangélico da doutrina batista. A academia que eu estudei, que é o Seminário Teológico Batista do Sul, hoje Faculdade Teológica Batista, eles eram mesmo acadêmicos mesmo. Então não tinha esse negócio de dogma lá, não. A filosofia era batista porque a faculdade era batista. Mas, para você ter ideia, um professor de filosofia, ele dava aula de filosofia. Um professor de sociologia, ele só falava sociologia. Entendi. Se era psicologia, era só psicologia. Eu vou falar sobre a pastoral. Então é sobre pastoral. Mas aquelas matérias, aquelas disciplinas ali, eram disciplinas científicas, na íntegra. Então não tinha, assim, nenhum comprometimento, vamos dizer, devocional fundamentalístico. Ou seja, não, aqui nós somos batistas e vamos fazer isso. Não, negativo. O perfil da escola é batista, como o perfil do catolicismo é a pontifícia. E nos metodistas é o Bennett. Então, a filosofia é aquilo, mas quando eles partem para a teologia para eles é ciência. Então nós vamos estudar isso. Para isso nós vamos ter a hermenêutica. Na hora que eu vou para dentro da minha capela, eu vou para dentro da minha paróquia, ou para dentro da minha comunidade, aí eu vou usar o dogma.
Eu vou usar aquele dogma. Então, é o dogma batista? Eu vou para o dogma batista. Eu sou presbiteriano? Eu vou para o dogma presbiteriano. Qual é o problema? Não há problema nenhum, mas o conhecimento da Escritura eu tenho que ter. Bem, amigos, como vocês acabaram de ver então, esta foi a segunda parte da pré-entrevista com o pastor Marcelo Fontes, aqui no canal Cidade Notícias. Desde já, muito obrigado pela sua visualização, pela sua curtida, e em breve então eu irei postar mais vídeos aqui para vocês no canal Cidade Notícias, e como prometido, a entrevista completa mesmo com o pastor Marcelo Fontes, com muito mais assuntos. Creio que com certeza você vai curtir muito e vai gostar muito do conteúdo do assunto que a gente vai disponibilizar para vocês, ok? Então fique ligado, em breve mais notícias, mais entrevistas e muito mais vídeos aqui no canal Cidade Notícias Taubaté. Abraços!